Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com a Lígia hoje com vocês, toda a equipe do Estúdio 4 que vocês não veem, mas que trabalham arduamente para levar o melhor conteúdo para vocês aí nas suas casas. Hoje nós temos então aqueles recadinhos do coração de sempre para vocês, tá? Tem que dar o recado sempre, professora, é importante que vocês sempre façam, por isso que a gente bate na tecla, vai no Classroom, faz atividade e tal, certo? Então, primeiro recadinho, entre no Google Classroom, faça a atividade obrigatória da aula de hoje e de todas as outras também, para garantir a sua presença e também a sua nota. Já você que está acompanhando essa aula apenas pela televisão e não tem acesso ao Classroom, procure a sua escola, veja qual é a melhor data para você retirar os materiais e depois devolver resolvido todas as listas de atividades lá na escola para você garantir também a sua presença e a sua nota. Ninguém vai ficar sem estudar, certo? Entre em contato com o seu professor, caso tenha alguma dúvida referente a essa ou a qualquer outra aula de matemática ou de qualquer matéria que você tenha assistido aqui no Aula Paraná com a gente, beleza? Na aula anterior, nós falamos sobre progressão aritmética e vimos diversas aplicações das progressões aritméticas, várias situações cotidianas onde nós utilizamos esse conceito matemático. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PA, ok? Como somar essas coisas, como somar os termos que tem ali. Pois bem, para começar, vamos contar uma história para vocês. Começamos a aula de hoje com História da Matemática. Essa história se passa na Alemanha, mais ou menos por meados do ano 1787. Faz um tempinho já, né? Havia um professor lá na Alemanha, tá? Um professor aqui alemão, e ele estava com uma turma de alunos ali e eles estavam muito bagunceiros, estavam agitados naquele dia, aqueles alunos. Então ele falou assim, ó, pensou, hoje eu vou pegar esses alunos, eles estão muito agitados, eu vou desafiar eles para uma coisa diferente, nova, que eles vão demorar um tempão para fazer. Aí ele disse, pessoal, quero que vocês façam a soma de 1 a 100. Como assim soma de 1 a 100? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E ele propôs esse desafio para os alunos. E a reação dos alunos foi o quê? Nossa, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil, vou demorar um tempão para fazer essa soma. E aí os alunos ficaram ali intertidos por algum tempo praticando essa soma. 2 minutos depois, ou poucos minutos depois, um determinado aluninho, ali no alto dos seus 10 anos mais ou menos, falou, eu sei a resposta é 5.050. Aí o professor, nossa, mas como que ele conseguiu assim tão rápido? Como que ele fez rapidinho desse jeito? Foi conferir para ver se a resposta estava certa e tal. E estava certa. Mas como será que ele fez? Somar os números de 1 a 100 nesta velocidade, 1 mais 2 mais 3 mais 4, não é tão difícil, mas dá um certo trabalho, né? Como que ele fez? Olha só o que ele percebeu. Ele percebeu que se você escrevesse os números assim, no caderno, todos eles, ou uma parte deles, e somasse o primeiro com o último, o resultado é 101. O segundo com o penúltimo, o resultado também é 101. O terceiro, com o antepenúltimo, também é 101. Ele percebeu que todas as somas dariam iguais. Sempre ia dar o mesmo resultado. E assim, ele teria 50 valores iguais, sempre com o mesmo resultado. Sendo assim, ele multiplicou o resultado encontrado por 50 e obteve a soma 50 vezes 101, 5.050. Isso no alto dos seus 10 anos aproximadamente, ok? Então ele descobriu que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais etc, etc, mais 98 mais 99 mais 100, o resultado dá 5.050. Duvida? Faz a prova aí, quero ver. Quem é esse cara? Esse cara é nada mais, nada menos do que o príncipe dos matemáticos. Hoje conhecido como príncipe dos matemáticos, o nome dele é Johann Carl Friedrich Gauss. Bonita pronúncia, né? Vamos chamar só de Gauss. Gauss nasceu no ano de 1777 e viveu até o ano de 1855. Ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele contribuiu em diversos ramos da matemática, teoria dos números e várias outras. Aonde você procurar na matemática tem um dedinho do Gauss ali. Ele ingressou na faculdade no ano de outubro de 1795 e já no primeiro semestre da faculdade ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu descobrir como que faz para desenhar
polígonos utilizando compasso e régua, compasso e esquadro. Uma coisa que a gente faz hoje tão automaticamente, ele descobriu lá no ano de 1795. Além disso, a gente pode citar várias contribuições dele hoje em dia na física, na astronomia, na estatística. Se vocês forem seguir com os estudos aí, indo para a área das exatas, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa sobre Gauss. Não é à toa que ele é conhecido como o príncipe dos matemáticos. Desde pequenininho, já descobrindo coisas importantes para nós, certo? Bom, falado um pouco da história de Gauss, eu quero que vocês façam como Gauss, tá? Some os 50 primeiros números de 1 a 50. Quanto que vai dar essa soma? Pensa como ele fez e tenta fazer da mesma forma. Vou deixar aí vocês pensando, já volto. Muito bem, e eu aposto que você tentou fazer 5.050 dividido por 2. Fala pra mim aí. Vamos lá. Olha só, vamos somar os termos então. De 1, 2, 3 até chegar em 50. Óbvio que a gente não vai fazer isso, vamos fazer como Gauss, tá? Vamos pegar aqui o primeiro e somar com o último. Ó, o primeiro mais o último deu 51. O segundo mais o penúltimo também deu 51 e assim por diante. Então todos os números todas as somas aqui deram 51. Quantas somas dessa nós vamos ter? Nós vamos ter 25 somas, certo? Porque são 25 pares de números até fechar os 50, que equivale a 1.275. 51 vezes 25, 1.275. Então, a soma dos termos de 1 a 50 vai ficar 1.275, ok? Não acredita? Faz a prova. Vai perder um tempão, mas pode fazer. Então, resposta, 1.275. Muito bem. Vamos ver agora, dar uma pensada no que aconteceu aqui, tá? Por que eu posso fazer isso e mais, como que eu posso usar isso em valores maiores, em sequências diferentes? Veja que 1, 2, 3, 4, até chegar no 50 é uma PA. Mas é uma PA, professor? Sim, é uma PA de razão 1 e que tem 50 termos, tá? Vamos ver se funciona essa ideia de Gauss numa PA diferente, que tenha uma razão diferente de 1, porque a gente fez para 100 e deu certo, para 50 deu certo. Vamos ver então para uma PA que tem uma razão 5, uma PA diferente. Então, ó, 5, 10, 15, 20, até chegar nos 50. Vamos somar esses termos. 5 mais 50, 55. 10 mais 45, 55. 15 mais 40, 55. Sempre vai dar o mesmo resultado. Em toda PA,
certo? A soma dos termos equidistantes aqui são sempre iguais. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, sempre vai dar o mesmo valor, a mesma soma. Então, podemos definir aqui uma propriedade da PA. O que é propriedade? É uma coisa própria da PA. Aquilo é uma característica da progressão aritmética, tá? Em uma PA finita, ou seja, que tem começo e fim, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, vamos entender o que diz essa propriedade. Vamos começar de baixo. Soma dos extremos. O que é a soma dos extremos? É o primeiro com o último, tá? Quanto que dá essa soma aqui, ó? 61 mais menos 2. Essa soma aqui vai dar 59, certo? 61 mais menos 2, 59. Se eu fizer a soma do segundo com o penúltimo, 54 mais 5, 59. 47 mais 12, 59. Então, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Isso funciona em qualquer PA. E nessa aqui, ó, o primeiro com o último, 66 mais 6, 72. 16 mais 56, 72 também. Então, vai dar sempre o mesmo resultado, ok? Isso vale para qualquer progressão finita, certo? Sempre que você conheça o primeiro e o último termo, o resultado vai ser igual. Vamos dar uma olhada, então, em encontrar padrões naquilo que o Gauss fez, tá? Quais padrões nós conseguimos encontrar? Então, aqui, vamos pegar a primeira que ele fez, que foi a PA de 100 termos, tá? De 100 termos. Ele somou o primeiro com o último e multiplicou por 50. E chegamos nos 5.050. O que você fez? Você pegou o primeiro com o último, 1 mais 50, e multiplicou por 25. Então, ele multiplicou por 50, você multiplicou por 25. Se a PA tem 100 termos, eu multiplico por 50. Se a PA tem 50 termos, eu multiplico por 25. Conseguimos achar uma lógica aí. Vai multiplicar sempre pela metade da quantidade de termos. Então, se eu tenho N termos na PA, eu vou somar o primeiro com o último e multiplicar pela metade do número de termos, ou seja, N sobre 2. Metade do número de termos. E aí, chegamos à nossa querida fórmula da soma dos termos de uma PA, certo? Fórmula da soma dos termos. Se eu tenho uma PA do tipo A1, A2, A3, etc., a N, a soma dos termos dessa PA vai ser o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Veja que tanto faz, se eu quiser deixar assim também pode, tá? Mas nós vamos encontrar no geral a fórmula escrita dessa maneira. Então, a soma dos N primeiro termos de uma PA vai ser o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Chegamos na fórmula. Com essa fórmula eu consigo somar qualquer PA, desde que seja finita, certo? Então, eu vou deixar aqui um para vocês fazerem, ó. Qual é a soma dos 20 primeiros termos dessa PA? Professora, mas essa PA é infinita, mas eu quero só os 20 primeiros. Então, eu não quero a PA toda, até porque eu não sei quantos termos ela tem, tá? Nós vamos somar só os 20 primeiros termos. 3, 8, 13, 18 e assim por diante. Então, eu preciso de quem? Do primeiro termo, já sei, é 3. Preciso do 20º termo. Eu tenho o 20º termo? Não tenho. Mas eu posso desenvolver até chegar lá. Ou eu posso usar a fórmula do termo geral, tá? Chegar até o 20º termo e calcular a soma dos termos. Já volto com a resolução.
Vamos encontrar então a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Ela começa no 3, 8, 13, 18 e assim por diante. O que eu teria que fazer? Eu posso desenvolver até chegar no 20, tá? Porque eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Como que é a soma dos 20 primeiros termos? A soma dos 20 termos é o primeiro mais o último, que é o 20º, vezes a quantidade de termos, que nesse caso vai ser n, divididos por 2. Repara que aqui eu tenho o A1, mas eu não tenho o A20, tá? Então, primeiro eu vou encontrar o A20 para depois continuar com a resolução. Então, para encontrar o A20, eu vou usar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O n, nesse caso, é 20, porque eu quero o 20º termo, certo? A razão, como que eu descubro a razão? Eu posso fazer o primeiro, aliás, o segundo menos o primeiro. 8 menos 3 vai ficar 5. Então, a razão é 5. Razão é 5. O primeiro termo aqui é 3, ok? O enésimo termo é o 20º que eu quero, é o A20. Quanto que ele vale? Não sei. Então, eu preciso descobrir quanto que vale o A20, tá? Então, vai ficar A20 é igual a A1, que é 3, mais n menos 1, ou seja, 20 menos 1, vezes a razão. 20 menos 1 é a razão, que é 5. Então, já substituímos aqui. Então, A20 vai ficar 3, mais 20 menos 1 é 19, 19 vezes 5. 19 vezes 5 fica 95. Então, A20 é igual a 3 mais 95 e, portanto, o A20 é igual a 3 mais 95, 98. Ou seja, o 20º termo dessa PA é 98. Então, aqui eu vou colocar 98, ok? Então, a soma dos 20 primeiros termos vai ser o primeiro, que é 3, mais o 20º, que é 98, vezes a quantidade de termos, que é 20, dividido por 2, ok? 3 mais 98 vezes 20 divididos por 2. Sabemos que 3 mais 98 vai ficar 101. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó. 3 mais 98 fica 101 vezes 20 divididos por 2. Aqui, a gente tem que multiplicar e dividir. Então, você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Você pode ou dividir o 20 por 2, ou multiplica primeiro, depois divide. Aqui, eu preferi dividir o 20 por 2, tá? 20 divididos por 2 é 10. Então, aqui fica 10, ó. E esse desaparece. Então, a soma dos 20 primeiros termos é 101 vezes 10. 101 vezes 10 é só acrescentar um zero ao final. A soma vai ficar 1010. 1010. Então, a soma dos 20 primeiros termos desta PA é 1010. Lembrando que primeiro você tem que encontrar o termo que você quer, o último lá que a gente não tinha, para depois fazer a soma, tá? Então, é um cálculo que faz em 2 etapas. Beleza? Como sempre, deixo resolvido no Classroom para vocês, tá? Então, tá lá. Com tudo certinho, resolvidinho, o primeiro termo, o 20º termo, a razão, calculei aqui o A20, calculei aqui a soma e tá lá bonitinho a soma dos 20 primeiros termos. Legal? Exercício 3. Esse exercício é do Enem, então vamos dar uma olhada. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Então, nós temos aqui um quadro, tá? Onde nós temos a produção em toneladas de arroz a cada ano. Então, em 2012 foi 50,25, em 2013 51,5, em 2014 52,75, em 2015 54. A quantidade de arroz, total de arroz em tonelada que deverá ser produzida no período até 2012, de 2012 até 2021, será de. Então, aqui nós temos as opções. 497,25, 502,87, 500,85, 558,75. Então, o que nós queremos? Nós queremos a soma da produção.
no período de 2012 até 2021. Lembrando que no quadro nós temos só até 2015, então eu tenho que calcular qual vai ser a quantidade no ano de 2021 para poder fazer a soma de todos os termos. Legal? É uma PA, gente? O que vocês acham? Para verificar se é uma PA, é só fazer aquele cálculo para ver se a razão é sempre a mesma em cada termo, tá? Daqui para cá aumentou quanto? Daqui para cá aumentou quanto? Se for sempre a mesma quantidade, é uma PA. Legal? Vou deixar vocês pensando aí, já volto.
Estamos de volta, então. Vamos dar uma olhadinha? Como eu já disse para vocês outras vezes, questões do Enem é super mais difícil interpretar do que fazer. Leia com atenção, releia, leia de novo, porque não tem segredo, gente, é interpretação. Poderia ter feito, se você conseguiria fazer essa questão, mesmo se não tivesse nenhum conhecimento sobre soma dos termos de uma PA. Daria para fazer, claro que daria mais trabalho, mas dá para fazer também. Então é muito de interpretação, tá? É coisa de você não ter medo. Sentar ali, pegar o lápis e tentar, porque é possível, mesmo sem conhecimento de soma dos termos. É claro que se você souber somar uma PA, você vai fazer bem mais rápido, ok? Vamos lá então. Aqui nós temos as toneladas de arroz produzidas nos períodos de 2012 até 2015 e o exercício pede para calcular qual vai ser a quantidade produzida até o ano de 2021. Tá? Então eu preciso primeiro fazer o quê? Descobrir no ano de 2021 qual será o termo dessa PA. E ainda descobrir se é uma PA, né? Então, ó, de 2012 até 2021, teremos uma PA de 10 termos, tá? 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, até 21, é uma PA de 10 termos. O primeiro termo da PA é 50,25 e a razão é a diferença entre o segundo e o primeiro, ou o terceiro e o segundo, e assim por diante. Lembrando que na PA, quando você tiver um número decimal, a gente usa colocar entre ponto e vírgula, assim para não confundir, tá? A vírgula do número decimal com a vírgula do termo da progressão. Então, nós temos que encontrar quem? O 10º termo. Como eu disse, dá para você desenvolver até chegar no 10º termo, mas aqui eu preferi usar a fórmula do termo geral, tá? Então, eu tenho que o primeiro termo é 50,25, o AN que eu quero descobrir é o A10, é o 10º termo, a razão é 1,25, ou seja, a cada ano se aumenta 1,25 toneladas de produção de arroz, e nós temos uma PA de 10 termos, tá? Quero descobrir qual que é o A10. Então, vamos lá. Substituo o A1 por 50,25, substituo o N por 10 e a razão por 1,25. Aqui 10 menos 1 vai ficar 9, vou multiplicar pela razão, 9 vezes 1,25 ficou 11,25, somando com o primeiro termo, me dá que o 10º termo vai ser 61,5 toneladas. Então, se eu fosse desenvolvendo até chegar lá, também daria 61,5. Agora, eu vou somar os termos, ele quer saber a quantidade total produzida neste período. Então, nós temos a fórmula da soma. O primeiro termo, 50,25. O enésimo termo é o 10º termo, nesse caso, tá? Que é o último dessa sequência, 61,5. E o N é igual a 10, porque são 10 termos. Então, vou somar o primeiro com o último, 50,25 mais 61,5, vezes o N, que é 10, dividido por 2. Somei aqui, 50 mais 50,25 mais 61,5 deu 111,75, vezes 10 divididos por 2. Tanto faz aqui, se você quiser dividir por 10 por 2 ou multiplicar primeiro e depois dividir, você que escolhe. Aqui eu preferi dividir o 10 por 2, tá? 10 divididos por 2 fica 5. Multiplicando pela soma que nós tínhamos antes ali, dá 558,75. Então, nos 10 anos, período de 10 anos que se passou, desde o ano de 2012 até o ano de 2021, nós temos 558,75 toneladas de arroz produzido. Então, a alternativa correta, letra D. Legal? Então, não se assuste com o Enem, tá, gente? Se você ler com atenção o exercício e tiver o mínimo de conhecimento, já consegue fazer. Legal? Não se assuste. Leia, releia o exercício até entender o que está acontecendo lá. Exercício número 4, mais um do Enem. Mas, professora, só tem Enem hoje? Mas para vocês praticarem, né? Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal. Trapezoidal quer dizer que a escada tem o formato de trapézio, que é esse formatinho aqui, ó. A base menor em cima, a base maior embaixo e a altura, tá? É um trapézio, é um quadrilátero que tem essa característica de ter bases de tamanhos diferentes. Com 5 degraus, de maneira que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30 centímetros. Então, o primeiro degrau aqui tem 60, o último degrau lá em cima tem 30 centímetros. E eles estão sempre à mesma distância, um do outro. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira. Então, eu vou pegar uma ripa inteirinha de madeira e vou cortar esse degrau. Cada uma dessa madeira de tamanhos de forma que abranja todos os degraus aqui dessa escada.
tá? O comprimento mínimo dessa madeirana linear que eu vou precisar é quanto? Então, o comprimento vai ser tal que ela tem que ter esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse, mais esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os termos dessa PA, tá? O primeiro termo aqui vai ser 60 e ele vai diminuindo até chegar em 30. Ou posso considerar que o primeiro é 30 e vai aumentando até chegar em 60, tanto faz, tá? Então, vou deixar aí, as opções são 144, 180, 210, 225 ou 240. 240 o quê? Tudo centímetros, tá? Sempre essas medidas em centímetros. Vou deixar vocês pensando aí e já volto.
Muito bem, então, veja só. Nós temos 5 degraus na escada, tá? Aqui eu comecei do 30 e fui para o 60, mas poderia inverter que também não tem problema nenhum, tá? Cada degrau dessa escada forma um termo de uma PA, ok? Então o primeiro é 30, o segundo não sei, o terceiro não sei, o quarto não sei, mas sei que o último é 60. Nesse caso não importa a razão. Por quê? Porque eu só quero saber a soma, já que eu quero cortar uma madeira linear para fazer essa escada, então eu não preciso saber quanto que é cada pedacinho. Eu só tenho que saber qual é o total de todos eles. Então, como que eu faço a soma dos termos? Soma dos termos é o primeiro, mais o último, vezes o número de termos dividido por 2, tá? Quem é o primeiro termo aqui? Vamos fazer o levantamento. O primeiro termo é 30. O A1 é 30. Quem é o último termo? O AN, que na verdade aqui é o A5, né? Porque é o quinto termo. Então, eu vou colocar aqui A5 é igual a 60. E o número de termos é o número de degraus, que são 5 degraus. Então, N igual a 5. Então, faremos aqui a soma. Soma dos termos vai ser o primeiro, que é 30, mais o AN, que é o A5, vale 60, vezes o número de termos, que é 5, dividido por 2. Então, a soma dos 5 primeiros termos, se você quiser, pode colocar no lugar do N aqui, colocar o 5, tá? Que é a soma de 5 termos. Então, a soma de 5 termos vai ser 30 mais 60, 90, vezes 5 dividido por 2. Veja que aqui não compensa você fazer 5 divididos por 2, tá? Compensa fazer 90 divididos por 2, facilita mais. Então, vamos dividir aqui, ó, 90 divididos por 2 vai dar 45. Então, a soma dos 5 primeiros termos vai ser 45 vezes 5. Quanto que é 45 vezes 5? Vejamos ali. 45 vezes 5 vai me dar 225. 225. Então, se eu tiver uma madeira linear de 225 metros e eu for cortar ela dessa forma, eu consigo construir a escada nesse caso, tá? Então, a resposta aqui, alternativa D, o comprimento do linear dessa peça que vai ser cortada para fazer as escadas é de 225 metros. E com isso, encerramos a aula de hoje. 225 centímetros, não metros, né, professor? Eita! 225 centímetros. E com isso, encerramos a aula de hoje. Hoje nós falamos sobre soma dos termos de uma PA. E na próxima aula nós vamos fazer mais aplicações com soma dos termos de uma PA, certo? Eu encerro a aula de hoje com uma frase do nosso célebre homenageado de hoje, que é o Carl Friedrich Gauss. Ele disse o seguinte: a matemática é a rainha das ciências. Até me arrepia. Ai, meu Deus. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E o meu conselho para você é sempre o mesmo. Você é extraordinário. Até a próxima!